Olá pessoal, o meu nome é Matheus Passos Silva e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado A Lista Fechada e o Dever Fundamental de Participação Política como Mecanismos para a Revitalização da Democracia no Brasil. Antes de começar, eu quero apenas, é claro, agradecer a todos vocês que estão assistindo a esse vídeo e quero agradecer especialmente a organização do CAED JUS 2017 pela possibilidade de permitir que nós, pesquisadores, apresentemos os nossos temas por meio virtual, por meio de um vídeo aí para todos aqueles que têm interesse. Então, pessoal, em relação ao meu tema, ou em relação ao meu trabalho, o meu objetivo é mostrar para vocês que a democracia ou sistema político-jurídico do Brasil atual, que configura a ideia de democracia, é insuficiente para efetivamente concretizar essa democracia na prática. E aí, por isso, eu proponho, então, faço essas duas propostas, que é, a primeira, a implantação do sistema eleitoral de lista fechada, no caso brasileiro, e, em segundo, o entendimento de que a participação política ela não é apenas um direito fundamental, mas é também um dever fundamental. Para atingir esse objetivo, eu dividi o trabalho em três partes principais que eu vou explicar aqui agora para vocês. Então, na primeira parte, eu falei sobre os aspectos constitucionais e infraconstitucionais do sistema democrático no Brasil. Então, nesse sentido, eu apresentei ali, logo no início, como a gente sabe, no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, já tem ali explícita a ideia do princípio democrático, quando se fala que todo o poder emana do povo e que esse poder é exercido pelos representantes eleitos ou pelo próprio povo de maneira direta, conforme aquilo que está na lei. Então, a gente já percebe aí que existe, claro, essa abertura democrática na Constituição brasileira para a participação popular. Essa abertura democrática ela se concretiza também no artigo 14 da Constituição, quando se fala sobre a questão da soberania popular e que essa soberania popular é exercida por meio do voto secreto, direto, universal e obrigatório a todos os cidadãos brasileiros. Eu não vou entrar aqui, claro, nas especificidades aí dos detalhes, né, desse voto. Como a gente sabe, tem ali a questão dos analfabetos, dos maiores de 60 anos e entre 16 e 18, mas aqui a ideia é passar essa visão geral. Então a gente sabe que de maneira geral existe essa possibilidade do exercício do direito ao voto, conforme está ali no artigo 14 da Constituição. Então esse seria o lado do cidadão. E ainda nessa primeira parte do trabalho, eu falo também sobre o outro lado da moeda, entre aspas, né, que é a questão dos partidos políticos. Ou seja, o Brasil se caracteriza hoje como uma democracia partidária, tanto que o artigo 17 traz ali a possibilidade de criação e fundação, né, de partidos políticos. Então tem ali a questão da autonomia partidária no parágrafo 1º e vários outros detalhes. Então esse artigo ele traz essa possibilidade da existência dos partidos políticos. E o artigo 14, parágrafo 3º, traz a questão da filiação partidária para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo. Então, a gente percebe claramente que os partidos políticos são a instituição representativa do cidadão brasileiro. E no âmbito infraconstitucional, né, eu trouxe no meu texto alguns detalhes referentes aí principalmente à Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, a Lei 9096, que é a Lei dos Partidos Políticos, e também o Código Eleitoral Brasileiro, a Lei 4737 de 65. Então aqui, apenas para elencar alguns pontos, né, no caso aí especificamente da eleição no âmbito do sistema proporcional, que é o foco do meu texto, tem lá no Código Eleitoral, por exemplo, a questão do quociente partidário e do quociente eleitoral, o que comprova que as vagas, né, são dos partidos políticos, e aí comprova então, desse ponto de vista jurídico, o meu argumento de que a representação hoje no Brasil, ela já é uma representação, no seu sentido jurídico, partidarizada, ou seja, quem representa o cidadão são os partidos políticos. Então é isso que eu falo na primeira parte do trabalho. Feita a apresentação desse arcabouço jurídico, resta perguntar, ele funciona na realidade? Ou seja, todo esse arcabouço constitucional e infraconstitucional concretiza a democracia no Brasil?
E aí na segunda parte do meu texto eu trago então aquilo que eu chamo de realidade prática da aplicação desse arcabouço constitucional na realidade brasileira. E a minha conclusão é que não, é que esse arcabouço constitucional ele é ali formalmente existente, então isso é inegável. Claro, a gente percebe claramente a presença desses elementos que caracterizam o conceito de democracia na Constituição brasileira e nas leis infraconstitucionais, mas na prática, na sua materialidade, isso não se concretiza. E não se concretiza por quê? E aí eu trago então nessa segunda parte dois elementos. O primeiro é o desinteresse do cidadão. Então eu trago ali alguns tipos, algumas classificações de desinteresse político do cidadão em relação à participação eleitoral, né, trazendo a questão, por exemplo, da própria falta de interesse ou da falta de conhecimento do cidadão sobre o sistema político como um todo, ou ainda do fato de que o cidadão ele se sente desanimado por perceber que aquilo que ele exerce, que é o voto, não lhe traz resultados nessa perspectiva que inicialmente seria aí uma perspectiva de eu vou lá e voto e recebo, entre aspas aqui, algo em troca. Então, nesse sentido, que a gente vê é um desinteresse cada vez maior pela participação eleitoral e mais ainda, a gente percebe que a participação política hoje no Brasil, ela praticamente se restringe ao direito de votar. Então, olhando para a massa do cidadão, da população brasileira, é possível afirmar que o cidadão exerce os seus direitos políticos praticamente ali no momento, apenas no momento em que ele vai votar. Passado aquele período, de maneira geral, o cidadão não se envolve com a política em si. Então esse é um problema que eu faço diagnóstico na segunda parte do trabalho. E o outro problema, que também está aí na prática, diz respeito aí especificamente ao sistema eleitoral proporcional, como eu disse, é o foco do texto, em que o sistema de lista aberta traz uma série de prejuízos. Então, dentre eles, como se sabe, a questão de disputas entre membros ali do mesmo partido, a questão de personificação da política, ou seja, o cidadão ele acaba votando em um candidato, em uma pessoa e não na instituição que a representa, a questão dos gastos de campanha, todos nós sabemos aí o quão caras são as campanhas no Brasil, e a questão, que é a principal, da transferência de votos. A gente sabe que o sistema proporcional de lista aberta, associado à ideia de coligações que existe hoje no Brasil, permite essa transferência de votos. O cidadão então vota no candidato A e o seu voto, na verdade, auxilia a eleição do candidato B. Então esse é o problema diagnosticado na prática no caso brasileiro. E aí então a conclusão a que eu chego ao final dessa segunda parte é de que, a despeito de todo aquele arcabouço jurídico existente na legislação, na prática a gente não tem a concretização, a materialização disso de maneira eficaz. Feito esse diagnóstico, eu passo então para a terceira parte do trabalho, que é onde eu trago duas propostas que, na minha análise, vão contribuir para a melhoria desse sistema político que nós temos hoje. E aqui veja, né, o sistema político no âmbito ou na delimitação da representação política. É claro que eu não estou aqui, nem tem espaço no texto para trazer toda uma reforma política, isso seria algo muito mais abrangente. Então aqui são duas ideias que eu trago aqui para a gente debater sobre como melhorar a representação política do cidadão brasileiro. Quais são então essas propostas? A primeira delas é a implantação do sistema de lista fechada nas eleições proporcionais no caso brasileiro. Eu sei que existem muitos autores que são contra a lista fechada, e é claro que a lista fechada também tem os seus pontos negativos, assim como a lista aberta tem pontos negativos e tem pontos positivos. Mas eu acredito que, dada essa configuração atual da representação no Brasil, o sistema de lista fechada é mais capaz de concretizar essa representação. E o ponto que eu quero levantar aqui, que eu trago no meu texto, é o seguinte, é que a lista fechada, ela permitiria para o cidadão uma clareza maior de quem efetivamente o representa. Quer dizer, o meu objetivo aqui, ou a minha ideia central com a lista fechada, é fazer com que o cidadão saiba que, se ele votou no partido A, então o voto dele foi efetivamente para o partido A, e
e esse partido irá representá-lo. Então, nessa relação entre eleito e eleitor, a minha perspectiva é de que a lista fechada facilita a representação, porque, repito, o cidadão vai saber a quem o seu voto foi direcionado e, consequentemente, o cidadão vai saber a quem ele vai cobrar, ou de quem ele vai cobrar, a quem ele vai se dirigir no momento de exigir a prestação de contas, coisa que hoje a gente, infelizmente, não pode fazer, dada aquela transferência de votos. Além disso, a lista fechada, ela acaba por concretizar efetivamente aquilo que está previsto na Constituição, no sentido de que o Brasil é uma democracia partidária. Então, nessa perspectiva, a gente fortaleceria os partidos como instituições representativas, e isso, ao meu ver, é positivo do ponto de vista da representação do cidadão. Até mesmo porque aquele argumento que geralmente é utilizado contra a lista fechada, de que o cidadão não vai ter escolha de voto, sabemos que é uma falácia, isso não é real. Quer dizer, hoje, na atualidade, o cidadão já vota em partidos, mas sem saber. Então a lista fechada explicitaria isso para o cidadão. E a segunda proposta que eu trago no texto, e essa proposta ela realmente precisa ser ainda desenvolvida em outros trabalhos futuros, é uma proposta referente à ideia de que a participação deve ser vista como um dever fundamental. Ou seja, não se pode compreender a participação política apenas como um direito, em uma situação passiva em que o cidadão fica ali à espera do Estado fazer algo por ele. Então é necessário que o cidadão se envolva com a coletividade, e esse envolvimento não pode ser fundamentado em questões éticas ou morais. Como, por exemplo, eu vou fazer algo porque isso é moralmente correto, porque isso é eticamente bom. Então, não. A perspectiva que eu defendo é que, do ponto de vista jurídico, é necessária a transformação da ideia de participação política de apenas um direito para um dever fundamental. Até porque a concretização da dignidade, que está lá na Constituição, também no artigo 1º, ela só pode ocorrer se houver essa ideia de que o cidadão, ele sim possui direitos, é claro, mas ele também possui deveres para com a coletividade, até mesmo porque vivemos todos em sociedade. Então, essas são as duas propostas que eu trago no meu texto, e eu deixo aqui então aberta aí o debate para que a gente possa trocar ideias sobre esse assunto e, em conjunto, quem sabe buscar ideias para a melhoria da representação na sociedade brasileira. Então é isso, pessoal. Agradeço muito pela atenção e fico à disposição aí para ideias, para sugestões, para críticas construtivas em relação a esse trabalho. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos e até a próxima.